Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo o tempo da Páscoa com uma festa muito importante da nossa igreja. Nós chamamos de Pentecostes. É bom lembrar que já era uma festa antiga, celebrada na cultura e na religião judaica, que entrou também no nosso calendário litúrgico. 50 dias depois da Páscoa, celebramos esta festa. É uma promessa que Jesus fez e Ele cumpriu de nos enviar o Espírito Santo. Nós temos várias experiências do Espírito no Novo Testamento, nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo e nos outros escritos também. Mas nós temos 2 Pentecostes mais solenes, são 2 textos que aparecem na nossa liturgia. O Pentecostes de Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, e também no Evangelho de João. Eu sempre digo que o Pentecostes em Lucas é um pouco mais barulhento, mais movimentado, e em João, Jesus apenas soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E olha só, a palavra pneuma no Antigo Testamento é ruá, na língua hebraica, e no grego é pneuma. Significa justamente isso, o sopro, o hálito, ou pode significar também o vento, né? Por isso que fala dessa forte ventania, né? Então, essa é a tradução do Espírito Santo. Nós recitamos assim uma conhecida oração: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, breves comentários dessa oração que é belíssima e muito profunda. Nós sempre, como pobres, imploramos a presença do Espírito Santo, né? Vinde Espírito Santo, a nós desceis divina luz, ó vinde Espírito Criador, porque de fato Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, aquele que olha, que caminha conosco. Enchei os corações dos vossos fiéis. A igreja nos ensina que o Espírito realiza funções na sua vida, na vida da igreja e dos fiéis. Concede dons para os serviços, quantos serviços e ministérios que nós temos. É graça do Espírito. O carisma não é meu, o dom não é meu, é para servir. É o Espírito que me concede esta graça a todos os fiéis, mas também nos oferece dons para a nossa santidade, né? Então, nós precisamos caminhar. Se nós falamos Espírito Santo, é Ele que nos conduz à santidade. Acendei neles o fogo do vosso amor. É uma imagem bíblica, o fogo, que indica essa presença de Deus que purifica, mas também que transforma, que destrói o pecado. O Espírito Santo é aquele que é derramado em nossos corações, né? É Ele que possibilita de fazermos essa experiência do amor de Deus, porque Deus é amor. Também o Espírito tem uma função muito importante de renovar a face da terra e renovar também o nosso coração. É o Espírito Criador que ilumina as trevas da nossa vida, que ilumina a nossa existência, que renova a face da terra e também nos transmite essa harmonia interior tão importante para cada um de nós. O Espírito também é aquele que nos ajuda a discernir, por isso que nós falamos, instruir os corações dos vossos fiéis e fazer que apreciemos retamente todas as coisas. É João que fala que ele é o Espírito da verdade e que nos ensina e nos ajuda a entender as coisas que Jesus nos ensinou. Enfim, o Espírito é aquele que nos consola. Gozemos sempre de sua consolação. Quando o Pai nos ama, o Filho nos redime, nós estamos recebendo do gozo do Espírito. Irmãos e irmãs, um ensinamento muito importante da igreja. O Espírito age em nós, mas com a nossa colaboração, né? Por isso, algumas atitudes são muito importantes da nossa parte, para acolher essa graça do Espírito. A nossa vida de oração, a nossa pobreza, a nossa humildade, a nossa disciplina, a nossa obediência, são atitudes que nos ajudam a perceber e a agir diante dessa presença do Senhor em nós. Nós não vemos o Espírito, né?
como é que a gente pode falar que Ele está agindo sobre nós? Então, eu vou falar de algumas situações onde nós percebemos essa ação. Quando alguém fala de Deus de tal maneira que os outros acabam abraçando a fé. Quando alguém dá a sua vida pelo Evangelho. Quando respira paz, alegria e esperança. Quando as pessoas se perdoam. Quando há harmonia nas nossas famílias. Quando se faz o bem. Quando se busca a solidariedade, a paz, o respeito pela vida. Quando nós agimos assim, o Espírito também agirá em nós. Por isso que nós precisamos dessa sóbria embriaguez do Espírito e sempre clamar a sua presença, porque Ele vem em nosso socorro, como Paulo fala. Por isso falamos, vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.